Bom dia. Eu sou o Gilberto e isso aqui é laranja, certo? Claro que não, isso aqui é uma bergamota, não é uma laranja. Mas isso aqui tem a cor laranja. O que eu quero dizer com isso é que a luz do sol aqui atinge a casca dessa bergamota e a cor que é refletida no meu olho, a cor que eu vejo que essa bergamota tem, é a cor laranja. Para mim e talvez para você isso aqui tem a mesma cor. Mas já que eu tô aqui, realmente do lado dessa bergamota, eu posso dizer que o que eu tô vendo aqui é o laranja real. Mas quando você olha para essa bergamota, na realidade você está vendo absolutamente nenhuma cor laranja aqui. Provavelmente tu deve ter derramado água ou talvez até sem querer espirrado em uma tela como essa. Mas o que talvez tu tenha notado é que nas gotas de água que sobram na tela começa a aparecer várias cores. Isso acontece porque as gotas de água mostram do que realmente são feitos os monitores. Cada pixel nessa tela, na realidade, é feito de outras 3 unidades, chamadas subpixels, e elas têm as cores vermelho, verde e azul, o famoso RGB. E são elas que acendem e apagam, dependendo das cores que eles querem mostrar na tela. Mas se é assim que basicamente toda a tela funciona, como é que eu e você podemos estar vendo essa cor? Essa tela não está produzindo nenhuma cor laranja, só vermelho, verde e azul. Então, como? O que faz a gente enxergar, talvez você não saiba, é o nosso olho. E como é que ele faz isso? É com 2 tipos de estruturas, os cones e os bastonetes. Os bastonetes são os que fazem a gente enxergar a variação de claro e escuro, principalmente durante a noite, quando tem pouca luz. E os cones são os que realmente fazem a gente enxergar as cores à nossa volta. Existem 3 tipos desses cones, que são bons para enxergar cores diferentes. Uns ali enxergam a cor vermelha melhor, outros enxergam a cor verde melhor e outros enxergam a cor azul melhor. O que acontece quando eu estou vendo alguma coisa vermelha na minha frente é que o cone dessa cor dentro do meu olho está ativando e enviando um sinal para o meu cérebro, que sabe que se esse cone ativou, eu devo estar vendo alguma coisa vermelha na minha frente. E assim também acontece quando eu estou vendo alguma coisa verde ou alguma coisa azul. Mas, de novo, então, o que acontece quando eu estou vendo essa cor? O que acontece é que cones diferentes são ativados ao mesmo tempo. A cor laranja, bem aqui, ela liga os cones vermelhos, mas também uma pequena parte dos cones verdes também é ativada. E assim acontece com as outras cores. Na realidade, quase nunca você vai estar vendo apenas com algum dos cones. O que acontece nos monitores é que, sabendo como a nossa visão funciona, eles conseguem enganar os nossos cérebros. Tudo que eles precisam fazer para mostrar, por exemplo, alguma coisa dessa cor, amarelo, é ligar os subpixels vermelho e verde, que essas luzes são tão pequenas que os cones dessas cores dentro do nosso olho são ligados da mesma maneira que o amarelo real. O nosso cérebro não consegue saber a diferença. Pode-se dizer que existe um número imenso de cores, mas como a gente tem apenas esses 3 cones, a gente pode emular e criar as outras cores apenas combinando eles da maneira certa. Então, o que tua tela faz nessa laranja é emitir a quantidade de luz, com um pouco mais de vermelho do que verde e, pô, a cor laranja aparece. Tu pode até ver quais subpixels são ativados dependendo da cor nesse site que está aqui na descrição. É difícil dizer quantas cores alguém consegue enxergar, mas estima-se que o ser humano, quando não tem nenhum tipo de daltonismo, consegue enxergar por volta de 1 milhão de cores diferentes. Mas se é assim, por que a gente diz que o arco-íris tem só 7 cores? Pensa bem, o que acontece por um arco-íris se formar é que normalmente depois de uma chuva acaba sobrando algumas partículas de água na atmosfera. Então, quando a luz do sol vindo de trás da gente atinge essas partículas de água, ela se divide e reflete em todo o espectro. Mas não existe uma divisão certinha, tem uma transição bem suave entre as cores. Então, por que 7? Bom, quando Newton usou um prisma e constatou que a luz branca era a composição de todas as cores, ele classificou elas em vermelho, laranja, amarelo, azul, anil e violeta, talvez não necessariamente porque foi as cores que ele enxergou, mas porque de alguma forma ele pensava que as cores eram parecidas com as notas musicais. Que a cor violeta era uma espécie de recorrência da cor vermelha,
como oitavas diferentes no teclado. E se existem 7 notas musicais, também deveria existir 7 cores. Na realidade, cor, os nomes que a gente dá para elas, é um conceito nosso. Eu poderia dizer que o arco-íris tem só 3, 5, 13 cores, mas na realidade é um número imenso de cores. Só que a gente consegue nomear só algumas delas. A maioria das linguagens ao redor do mundo dão nome às cores. E existem linguagens que dão nome apenas para 2 cores, para as cores claras e as cores escuras. Isso quer dizer que elas não enxergam as cores que a gente enxerga? Não, elas só não precisam dar nome para elas. Mas se alguns povos precisarem dar um nome para algumas cores, para diferenciar alguma planta venenosa na floresta ou para comprar ela numa loja, elas vão surgindo naturalmente, vindo de vários locais e mudando com o tempo. A cor amarela, por exemplo. No passado existia uma doença chamada icterícia. Um dos principais sintomas dessa doença era deixar a pele com uma aparência amarelada. Acreditava-se que a origem dessa doença era na bile do fígado, que também era chamada de humor amargo. Amargo, em latim, é amargos, que no diminutivo é amarelos. A cor vermelha vem de vermiculum, que significa algo como pequeno verme, que era justamente de onde era tirada a cor. A cor azul vem da pedra azulada, lápis lazuli, e a cor cinza vem justamente do resto que sobra depois do fogo. E se eu quisesse falar dessa cor, eu poderia dizer que é um vermelho fraco. Mas se eu quisesse falar especificamente dessa cor, eu poderia falar que essa cor é a cor de laranja. Mas isso que normalmente a gente consegue ver. Pessoas com daltonismo geralmente têm ele por causa de alguma mutação genética que fez eles nascerem sem algum dos 3 cones. Mas o que é normal para animais como a vaca é ter 2 cones nos seus olhos. E é também o caso de vários outros animais, como cachorros e gatos. E ainda existem animais com mais cones que a gente, como alguns pássaros que, além dos cones vermelho, verde e azul, possuem um 4º cone que permite que a gente enxergue em ultravioleta, que é invisível para o nosso olho. E o olho da espécie de camarão mantis possui até 16 cones nos seus olhos. Existe um número imenso de variedades de tipos diferentes de olhos na natureza, e cada um é bom para alguma coisa. O ser humano consegue ver desde muito perto até, bom, infinito, só que a partir de um certo ponto a gente acaba perdendo detalhes. Só que os olhos das águias conseguem ver alguma coisa correndo do tamanho de um coelho a mais de 5 km de distância. O ser humano consegue ver só um ponto de cada vez. Só que os camaleões conseguem ver vários lados ao mesmo tempo. O que faz ser difícil pegar uma mosca e vários insetos é que nos seus olhos possuem milhares de unidades, que facilita que eles percebam movimentos rápidos. Cada um desses olhos na natureza percebe cor e luz da sua maneira. Alguns quase que completamente diferentes da nossa. Tudo isso contribui para uma coisa. Cores não existem. Tá bom, eu consigo saber a diferença do verde de uma folha e o azul do céu, mas cores não existem como átomos ou a gravidade existe, além da gente. O que acontece é que o seu cérebro só recebe os impulsos elétricos de cada olho e interpreta. É ele que cria as cores dentro da sua mente. Mas o teu cérebro não é exatamente igual ao meu. Então, como é que tu pode ter certeza que as cores que você enxerga são as mesmas que as minhas? Desde que tu era pequeno, as pessoas apontavam para essa cor e chamavam isso de laranja. Então você associou a tua percepção de laranja à palavra laranja. Mas como é que tu pode ter certeza que a cor que eu enxergo aqui não é assim? Com eu desde pequeno, com as pessoas à minha volta chamando isso de laranja. Se tu tentasse me explicar como é que tu enxerga as cores, todas as tuas comparações seriam as mesmas que as minhas. Tu poderia dizer, sei lá, que essa cor é uma cor quente, mas cores quentes para mim são dessa cor. E além do mais, a cor laranja não é só alguma coisa quente, é muito mais do que isso. Se eu vivesse desde que eu nasci num quarto totalmente preto e branco, e
passasse a minha vida inteira estudando as cores, as suas propriedades físicas, que uma maçã tem a cor vermelha, quando eu finalmente saísse desse quarto e visse as cores com meus próprios olhos, olhasse para o vermelho de uma maçã, eu teria aprendido algo novo ou tudo que eu já sabia já era o suficiente? Só eu sei como eu enxergo as coisas. É bem estranho pensar que tudo que a gente enxerga, as cores à nossa volta, só são tipos diferentes de luz, refletindo para vários locais até que em algum momento atinge os nossos olhos. Mas se tudo se resume a apenas tipos diferentes de luz, o que são esses tipos diferentes de luz? O que é a luz? Luz é o que sai de uma lanterna, de uma lâmpada, do sol? Bom, sim, mas é muito mais do que isso. O que a gente conhece como luz é uma radiação eletromagnética. E parecido com quando a gente joga uma pedra dentro d'água, ela se propaga através do espaço por meio de ondas. Então, a única diferença real entre as várias cores é justamente o comprimento dessa onda. A cor roxa tem mais ou menos o comprimento de 400 nanômetros, que para colocar em escala, se o nosso olho fosse do tamanho do Maracanã, essa onda teria o comprimento de meio centímetro. Se eu pegar essa onda da cor roxa, cada vez ir aumentando ela vai se transformando nas outras cores, se tornando azul, aumentando cada vez mais, se tornando verde, aumentando cada vez mais, até que ela se torne vermelho, que tem um comprimento de onda de 700 nanômetros. Mas e se eu pegar essa onda de luz e aumentar ainda mais? Bom, o que acontece é que ela fica invisível para os nossos olhos. Só que ela não desaparece. Ela acaba ficando infravermelho, aumentando cada vez mais micro-ondas, até ondas de rádio. Se eu ir para o outro lado, cada vez mais diminuindo essa onda, novamente ela fica invisível para o nosso olho, se transformando em ultravioleta, raio-x e raios gama. Tudo isso é luz, desde que a gente usa para olhar alguns ossos quebrados até o que a gente usa para transmitir informação. O que torna especial essa pequena parte que a gente enxerga? Bom, nada. Só que a gente enxerga essa parte e vê as cores nela. A gente não diz que uma antena está produzindo luz ou que a gente está esquentando nossa comida com luz, mas é o que está acontecendo. Quando a gente liga uma TV, a antena não está fazendo um papel diferente de um olho. Ela está pegando as ondas em volta e dando sentido para elas. Nesse momento, todas essas ondas estão sendo criadas por toda a parte do universo. Só que a limitação dos nossos olhos esconde galáxias completamente diferentes. Por isso que a gente construiu diferentes tipos de telescópio para conseguir observar todos esses tipos de luz do universo. Só que a tua TV analógica também é um telescópio. Quando tu liga ela, agora que o sinal dela foi suspenso, e vê este chuvisco, o que está acontecendo é que ela está pegando todas as ondas em volta e tentando transformar isso em som e imagem. As ondas do celular, as ondas de outras antenas. Só que uma das ondas que ela está pegando é uma que está por toda parte, desde o início do universo. A radiação cósmica de fundo, que por acaso é a primeira cor do universo. Se tu pegar uma faca e ir esquentando ela, depois de um certo tempo ela começa a brilhar em vermelho. O que ocorre aqui é que temperatura é basicamente a quantidade de agitação das partículas que formam alguma coisa. E que quanto mais e mais eu vou esquentando essa faca, mais essas partículas vão se movendo e liberam energia. E essa energia é liberada na forma de luz. Na realidade não existe algo em que as partículas que constituem ele estejam totalmente paradas, o que a gente conhece como 0 Kelvin. Então tudo tem uma temperatura e tudo produz luz. A madeira dessa mesa, os objetos dessa mesa, um pepino, eu e você. Sim, o ser humano tem em média 37 graus, então produz luz. Só que produz luz em infravermelho, a gente não consegue ver. O que acontece no ferro da faca é que quanto mais algo é quente, mais a luz que ele emite começa a entrar no espectro visível. E no início do universo ele era tão quente e denso
que nem mesmo átomos conseguiam se formar. Então todas as partículas viviam para lá e para cá em altas velocidades e por isso produzindo luz. Só que essa luz não conseguia ir para muito longe, porque ela sempre acabava batendo em alguma partícula. Só que quanto mais o universo fosse expandindo, mais ele foi se esfriando. E assim, em algum momento, finalmente os átomos puderam se formar. E nesse momento, o universo finalmente se transformou em transparente para a luz. Se você estivesse lá naquele momento, provavelmente tu ia morrer, mas por um instante você veria saindo desse flash a primeira cor do universo, que provavelmente era laranja. Quanto mais e mais o universo foi se expandindo, mais o comprimento dessa onda foi aumentando junto com ele. E essa luz começou a se tornar vermelha, infravermelha, até que finalmente transformou em micro-ondas, que é a que a gente enxerga hoje em dia, e que você consegue ver na sua TV e no seu rádio. É com essas luzes vindas de todas as partes que eles conseguem enxergar as cores das coisas mais distantes do universo. E isso ainda na incrível velocidade de 300 milhões de metros por segundo. A velocidade da luz, a velocidade limite do universo. Para tu ter uma noção, nessa velocidade você conseguiria dar a volta ao redor da Terra assim. Em um segundo você conseguiria dar a volta 7 vezes ao redor da Terra. Se você fosse a luz e viajasse através do espaço nessa velocidade, saindo da Terra até a Lua, você conseguiria fazer isso em um segundo. Saindo da Terra até Marte nessa velocidade, você conseguiria fazer, bom, 3 minutos. Ainda assim é rápido. Marte, quando está mais próxima da gente, está a mais ou menos 63 milhões de quilômetros. Vamos para mais longe, a galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima da gente. Saindo da Terra até a galáxia de Andrômeda, nessa incrível velocidade, você conseguiria chegar lá em mais ou menos 2.570.000 anos. Mesmo na velocidade da luz, você ainda demoraria milhões de anos para chegar lá. Até mesmo a estrela mais próxima da gente, a Próxima Centauri, está a 4 anos-luz de distância. E isso é na velocidade da luz. O objeto mais rápido que a gente construiu foi a sonda solar Parker, que recentemente bateu o recorde de velocidade, atingindo a velocidade de 390.000 km por hora. É muito rápido, mas mesmo assim é só 0,033% da velocidade da luz. A velocidade da luz é rápida, muito rápida, mas o tamanho e imensidão do espaço é ainda maior. Essa foto foi tirada pela espaçonave OSIRIS-REx e mostra a real distância da gente até a Lua. Nessa distância de 384.000 quilômetros, caberiam todos os planetas do Sistema Solar se fossem colocados lado a lado. É por isso que quando a gente olha para o espaço, a gente diz que a gente está olhando para o passado, porque a informação das coisas mais distantes dele teve que viajar por todo esse espaço até atingir a gente. Mas isso não é só para o espaço. Uma pessoa que está a mais ou menos 1 metro de você é que nem essa bergamota, gostosa. O que eu quero dizer é que a luz do teu corpo, as roupas que você está usando, reflete a luz da mesma maneira que a casca dessa bergamota. E essa luz tem que viajar por todo esse espaço até atingir os olhos daquela pessoa. Então, para aquela pessoa, tu está 3,3 nanosegundos no passado. Na realidade, tudo que você está vendo agora está no passado, porque sempre a luz vai ter que viajar algum espaço até atingir os nossos olhos. E o nosso olho ainda tem que enviar um sinal para o meu cérebro que ele ainda tem que processar essa informação. Isso, claro, é muito rápido, mas mesmo assim, por essa pequena diferença, nada que você está vendo nesse exato momento está realmente no presente. Valeu por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!